Bom dia, pedindo ao Pai a sua proteção e a sua bênção. Hoje nós vamos começar Gênesis 37 e o título é As Desilusões de um Sonhador. Os jovens e as jovens de 15, 17, até 20 anos ainda têm aquela fase de sonhos. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. E muitas vezes os sonhos são altíssimos, muitas vezes até parece difícil de realizar, mas que com a graça de Deus podem ser realizados se elas tiverem fé. E se elas estiverem trabalhando em conexão com Deus. Mas o problema que eu vejo aí é que muitos, não só os jovens, até pessoas da minha idade ou mais, vão nas redes sociais, entre os familiares e começam a falar sobre esses sonhos. As pessoas muitas vezes não nos dão uma resposta satisfatória, uma resposta que nos apoia a construir algo maravilhoso na nossa vida. Mas muitas vezes nós recebemos críticas destrutivas, pessoas usando respostas sarcásticas para mostrar que nós somos ridículos. E muitas vezes aprendemos com a dor a nos calar. Mas se ficamos calados, nós pensamos, mas como é que eu tenho que viver calado se o meu inimigo está lá, fazendo a farra nas redes sociais, falando aquilo que ele quer, fazendo e desfazendo, e eu tenho que estar sempre escondendo por trás de alguém que eu não sou. Como a gente pode lidar com tudo isso? A gente não pode. Sem Deus a gente não pode, mas com Deus sim a gente pode. Com Deus a gente tem uma pele tão grossa que o inimigo não consegue nos atingir. Com Deus a gente tem músculo para ver o que o Satanás está tramando e deixar ele ir na graça do Pai. Nós nunca devemos nos esconder do Satanás, a não ser através da oração. Porque se nós estamos orando e vigiando, se as nossas intenções estão sendo realizadas, quer na nossa família, quer nas redes sociais, de acordo com a palavra de Deus, nós não temos nada a esconder. Agora veja que existem aquelas pessoas que sonham acordadas. É um sonho apenas imaginando que algo maravilhoso poderia acontecer na sua vida. Esses sonhos passam a ser improdutivos se nós sonhamos e não consultamos a Deus sobre esses sonhos, se não pedimos a Deus, se possível, para realizá-los. Mas a história de hoje é sobre um sonhador, é sobre José. José é conhecido como o sonhador, um jovem de 17 anos em que nessa idade eu a revelar para ele através de sonhos. E a maneira como ele lidou com esses sonhos causou muitos problemas na sua vida. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois voltarei com a explicação. Leitura de Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice.
Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e os contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai lhe repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Nós temos muitos sonhos que não são revelação de Deus, para ficar bem claro. Os sonhos acontecem porque os nossos cérebros estão sobrecarregados de informações e outros motivos. Mas existem sonhos que são únicos, como as visões que Deus nos dá para nos revelar algo sobre o presente, sobre o futuro, algo que Ele queira que a gente realize. Quando Deus nos revela algo, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para a gente não fazer dessa revelação algo humano, algo voltado para o ciúme, para o orgulho, porque aí nós estamos transformando o ato de Deus, que é sublime e maravilhoso, em algo que vai gerar atitudes pecaminosas nos outros, na população. E daí, ao invés de ser algo que Deus aprova, Deus passará a nos desaprovar, porque o pecado estará sendo cometido aí. A história de hoje começa dizendo que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Não só seu pai, mas Jacó também estava vivendo como estrangeiro. Mas por que a palavra estrangeiro estava sendo usada ali se eles possuíam a terra? Isso simplesmente porque Canaã é a terra prometida por Deus aos israelitas, mas os israelitas ainda não tinham tomado posse dessa terra. Essa terra ainda estava nas mãos do povo de Canaã. E a segunda coisa que vai ser falada na história é sobre a má fama dos filhos de Jacó. O que isso quer dizer? Isso aí é a introdução de toda essa inimizade dos filhos de Jacó, dos 11 filhos, com José. O que é que aconteceu? Nós vimos no vídeo retrasado, eu acho, que Rúben, sendo o filho mais velho, ele tinha direito à progenitura. Mas daí Rúben cometeu um pecado, deitando-se com a mulher do seu pai. Aí Jacó, muito descontente, muito infeliz com essa situação, ele deserdou Rúben
e passou o direito de progenitura a José, que era o primeiro filho dele com Raquel. Então, isso aí era motivo de inimizade, porque na cabeça dos filhos, se ele não queria dar essa herança para Rúben, tinha que ser para o segundo filho, não pular esses 10 filhos e ir dar para José, que é praticamente uma criança. E o próximo passo vai declarar que Israel, que é Jacó, ele dava preferência para José. Ele gostava mais de José do que qualquer outro filho, é assim que está escrito. E aí nós vamos ver que o que está acontecendo é que existe o pecado do pai. Jacó está pecando também, não é só Rúben, porque Jacó está escolhendo amar um filho, dar preferência mais a um filho do que a outro. Mas por que é que ele dava tanta preferência a José? Porque José era o primeiro filho dele com a mulher que ele amava. E vemos com tudo isso que tanto o pai como a mãe de qualquer filho pode pecar por não ter conhecimento ou por achar que ele está fazendo da melhor forma possível, mas que muitas vezes os filhos que estão ali vivendo todos os dias com eles podem sentir diferente. E esse era o caso dos outros filhos de Jacó. Eles não sentiam amados da mesma forma que José era. E com certeza José sentia esse ódio, esse desgosto dos irmãos. Mas não está registrado na Bíblia que José fez nada para diminuir esse ódio neste momento. Mas daqui para frente nós vamos ver que os atos de José em relação aos seus irmãos foi um ato muito nobre. Aí Israel, que é Jacó, mandou fazer uma túnica longa para José. O que essa túnica significa? Essa túnica é sinal de poder da pessoa numa família. Significa que José era a mais importante pessoa da família, a pessoa encarregada pela família. Ele era a pessoa que tinha o direito da progenitura. E isso também foi mais uma causa de desentendimento entre os outros filhos e José. Não vamos nos esquecer que José tinha apenas 17 anos, então ele teve 2 sonhos. E o primeiro sonho colocava ele numa posição em que os seus irmãos teriam que reverenciar a ele. E a segunda posição, até o seu pai tinha que dar essa referência a ele. E os irmãos ficaram muito ofendidos com o primeiro sonho e o pai também com o segundo. Mas o pai, apesar de ter repreendido José, ele ficou pensando sobre esse sonho. Que significado é esse? Porque ele sabia que o filho não tinha mentido. O sonho era algo maravilhoso para José. Mas veja que o ato de José contar o sonho para os seus irmãos e pai, sem um motivo, mostra que ele estava contando por orgulho. E esse orgulho trouxe mais problemas para ele com os seus irmãos. Agora, o orgulho também é um pecado, mas nós vamos ver que a partir disso, uma série de problemas vão desencadear para José. E também que Deus, apesar de tudo isso, ele não vai abandonar José. Mas então o que é que nós deveríamos fazer num caso desse? Não contar para ninguém o sonho, esconder, deixá-lo na gaveta para que ninguém veja? Veja que nem sempre Deus revela algo para nós, para que a gente revele para alguém, para causar nessa pessoa a ira, o engano, o ciúme e muitas outras coisas. Toda vez que a gente vai
revelar para alguém algo que nos foi revelado por Deus, primeiro a gente tem que dar o crédito a Ele. Segundo, a gente tem que revelar por algum motivo. Por que é que eu estou revelando este sonho, esta revelação de Deus para você? Tem que haver um motivo, porque senão passa a ser algo em que as forças satânicas podem usar até contra Deus. Então, nós temos que orar e vigiar sobre isso, pedir para Deus se Ele quer que nós revelemos esse sonho. Muitas vezes eu já sonhei algo que eu não conseguia entender e perguntei para alguém, mas com certeza perguntei para alguém que eu confio, que eu sei que me daria uma resposta sem entrar nesses problemas. Também tem isso. Quem nós consultamos, a gente tem que conhecer as pessoas que possam nos oferecer um conselho dentro da palavra de Deus, usando a sabedoria de Deus. Eu não posso falar por Deus, meus irmãos, mas, por outro lado, existe a possibilidade de que, quando Deus revelou a idade de José, 17 anos no começo, Deus estava usando a falta de experiência, Deus estava usando a sua imaturidade, nesse caso, para retirar José de Hebrom, porque Deus queria levar José ao Egito, porque José indo para o Egito, toda a história vai mudar, que eu não vou relatar ainda hoje, mas nós vamos ver a partir dos próximos vídeos que a história muda a partir do momento que José sai de Hebrom e ele é mandado ao Egito. O que nós tiramos de toda essa história é que quando Deus nos revela algo, nós temos que perguntar a Ele o que fazer com essa revelação. Nós temos que orar muito antes de meter a boca no trombone e sair falando para todo mundo, para que não seja usado pelas forças malignas. A gente tem que trabalhar para Deus, para a sua lucratividade e não para a sua derrota. E quando a gente está promovendo o orgulho, está promovendo raiva nos outros, está promovendo contradições, isso tudo não tem lucratividade para Deus. A gente não deve se esconder dos nossos inimigos, como eu disse no começo. A gente não precisa viver entre quatro paredes, não participar nas redes sociais, não falar nada, não mostrar a nossa cara em público, porque as pessoas vão ter inveja de nós. Não, não é nada disso, não. O que a gente precisa saber é que, como filhos de Deus, aqueles que cumprem os mandamentos da lei de Deus, nada pode contra nós. E nós, sendo filhos de Deus, com certeza nós vamos mostrar isso nas nossas ações. Nós vamos começar a mostrar isso em todos os lugares que nós estamos. Agora, a gente muitas vezes pode errar, porque nenhum de nós ainda está no nível de Jesus aqui na Terra. E quando nós erramos também é algo normal. Porque todos nós somos pecadores, aí nós arrependemos, pedimos perdão a Deus e começamos um novo capítulo. Meus amigos, muita paz. Muito obrigada por ter prestigiado os nossos vídeos, por ter nos ajudado a divulgar a palavra de Deus, colocando um positivo e também compartilhando. Eu oro por todos vocês, que Jesus os abençoe. Esta causa de Jesus é nobre, é uma causa que traz felicidades para muitos. Não se esqueçam disso. Que Jesus os abençoe e que Jesus proporcione muita felicidade no seu coração e dentro da sua família. Amém.